Eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Salmo 81, verso 10. O versículo anterior nos ordena que nos afastemos de qualquer Deus estranho. Nenhum Deus estranho haverá entre vós, nem adorarás nenhum Deus estranho. A idolatria é o pecado natural do homem. Ela cobre uma grande superfície do reino do pecado, está sempre surgindo de uma forma ou de outra. A idolatria não é meramente a reverência diante de imagens esculpidas. A essência dela está em colocar confiança em qualquer outro que não o grande Deus invisível. Podemos facilmente fazer deuses de nossa experiência, de nossa inteligência, de nossa riqueza, de nossos talentos. Podemos fazer de nossos filhos, de nossas esposas, de nossos maridos, de nossos amigos, ídolos. Podemos transformar qualquer coisa em Deus, valorizando-a mais do que o nosso Salvador, ou confiando nela além do nosso Deus, ou recusando-se a confiar nele sozinho. Você pode fazer um Deus dos meios de graça, quando você pensa mais nos meios de graça do que em Deus e na graça dos meios. Você pode fazer da sua Bíblia um Deus quando pensa que a leitura dela, a parte da iluminação do Espírito Santo, será tudo o que você precisa. Então você vê que é muito fácil para um homem cair na idolatria. A cura para esse mal está em termos um Deus vivo sempre diante de nós. Se você esquecer o Deus vivo, você mesmo se tornará um Deus, um ídolo. É uma necessidade da sua natureza que você tenha um Deus de algum tipo, e para evitar que tenha um Deus estranho, você deve confiar, apegar-se e amar a Jeová, o único Deus vivo e verdadeiro. O homem que tem Cristo diante de si não precisa de mais nada, e não ouse somar nada a Cristo. O homem que sempre pôs o Senhor diante de si não deseja símbolos da presença de Jeová. De fato, ele se lembra das palavras de Moisés aos filhos de Israel. Portanto, tomai cuidado de vós, porque não viste forma de semelhança no dia em que o Senhor vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais imagens de escultura à semelhança de qualquer figura, à semelhança de homem ou mulher, à semelhança de qualquer animal que está na terra, à semelhança de qualquer ave alada que voa no ar, à semelhança de qualquer coisa que rasteja no solo, à semelhança de qualquer peixe que está nas águas sob a terra, e para que não levantes os teus olhos ao céu, e quando vires o sol, a lua e as estrelas, sim, todo o exército do céu deve ser levado a adorá-los e servi-los, que o Senhor teu Deus dividiu para todas as nações sobre todo o céu. Tal homem tem medo, às vezes, se houver algo semelhante em suas orações, que sua mente seja afastada de adorar a Deus, que é um espírito e em verdade. Ele, portanto, geralmente busca grande simplicidade de adoração, pois um ritual ornamentado é uma pedra de tropeço para ele, embora haja alguns que pensam que é uma ajuda para eles. Isso apenas o atrapalha e, portanto, ele o rejeita. Que Deus possa sempre nos manter longe de toda idolatria pelo seu bom espírito, capacitando-nos a adorá-lo em espírito e em verdade. Então essas palavras seriam cumpridas em nossa experiência. Nenhum Deus estranho estará entre vós, nem adorarás nenhum Deus estranho. Aquele que aprendeu a confiar no Criador não desejará confiar na criatura. Aquele que se manteve sobre a rocha dos séculos não será tentado a apoiar-se na cana quebrada da força humana. Quem se apoiará em uma nuvem quando sua defesa pode ser a munição de rochas estupendas? Quem desejará se alimentar de névoa depois de comer o verdadeiro pão que desceu do céu? Deus, o Deus verdadeiro, expulsa todos os deuses estranhos. Para começar então, a nossa exortação será aquela que encontramos no texto, no qual ouvimos Deus encorajando o seu povo a orar, dizendo: abra bem a boca. Suponho que o Senhor pretende, com essa exortação, em primeiro lugar, ajudar-nos a livrar-nos da influência paralisante do medo. Um homem, na presença de alguém a quem teme, não pode falar com ousadia. E se ele for culpado de algum grande crime e se apresentar diante de alguém a quem considera seu juiz, ele é como o homem da parábola do nosso Senhor, que ficou mudo e sem palavras. Um homem de joelhos, consciente dos seus pecados, temendo a justiça de Deus, muito naturalmente seria incapaz de falar, e para encorajá-lo, Deus diz: abra a boca, não tenha medo, abra bem a boca, confesse seu pecado, reconheça tuas divagações do seu Deus, entre nos detalhes da tua iniquidade, peça minha misericórdia, pleiteie minhas promessas,
expõe os argumentos que podem ser extraídos da cruz de Cristo. Abra bem a boca, não tenha medo de falar. Estou me dirigindo a algum filho de Deus, ou melhor, a alguém que mal sabe se é filho de Deus ou não, mas que quer sê-lo? Você sente que não pode orar? Deus aqui o encoraja a suplicar a Ele. Ele diz: abra a boca. Seus olhos estão cheios de lágrimas, ou talvez você deseje que elas estivessem em teus olhos. Teu coração está cheio de tristeza, mas você não consegue encontrar expressões para seus sentimentos. Você tem medo de vir diante do Senhor. Você não ousa segurar as pontas do altar. Você pensa que seria presunção de sua parte olhar para Cristo e esperar por misericórdia. Então, aí está você, mudo diante de Deus. Mas, curvando-se sobre você com infinita compaixão, o grande Pai diz: abra a boca. Fale, fale, meu filho. Meu ouvido está esperando para ouvir teu grito. Estou pronto para atender o teu pedido. Ó, não se cale diante de mim. Derrama teu coração como água na minha presença. Vire-o de cabeça para baixo e até o último resíduo deixe tudo fluir diante de mim. Não reserve nada. Divulgue seu caso diante de mim agora. Acho que essa exortação significa exatamente isso. Em seguida, abra bem a boca, isto é, fale livremente em oração a Deus. Não seja impedido em suas súplicas. Eu conheci filhos de Deus que sentiram uma terrível reverência na presença do Senhor, o que é um sentimento muito apropriado até certo ponto. Mas eles tiveram um medo que os levou à escravidão, e a escravidão é um triste mal. Queremos liberdade e liberdade de acesso a Deus quando nos aproximamos do propiciatório. E o Senhor, portanto, incentiva seu povo a se libertar de todas as suas algemas, quando diz: abre bem a boca. Em nosso texto, temos Deus chegando muito perto do seu povo e chegando perto deles para encorajá-los a se aproximarem dele. Temos o Senhor falando com eles para que falem com ele. Ele abre a boca para eles para que possam abrir a boca para ele. O texto contém um encorajamento e 2 argumentos para isso. Eles serão nossas 2 divisões. Primeiro, Deus encorajando o seu povo, e em segundo lugar, Deus usando 2 grandes argumentos. Veja, a exortação está imprensada entre 2 argumentos. O primeiro é: eu sou o Senhor, eu sou Jeová, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Em seguida, vem a exortação: abra bem a boca. E isso é seguido por outro argumento: eu preencherei. Há um bom motivo para abrir bem a boca quando Deus prometeu enchê-la. Existem muitas orações que não seria certo orar em público, mas elas são muito queridas aos ouvidos de Deus em particular. Acredito que haja orações proferidas por homens piedosos, crentes incultos e analfabetos, que podem nos provocar um sorriso, mas são aceitas no amado e recebidas como súplicas boas e sólidas perante o Senhor Deus de Sabaó. Abra bem a boca. Se você não pode orar como gostaria, ore como puder, mas torne-se livre com seu Pai Celestial. Seja ousado com seu Senhor. Livre-se de todas as reservas e não esconda nada do seu Deus. Desnude seus corações diante dele. Você não pode ocultar nada dele. Não tente fazer isso. Comunique-se livremente com o Senhor, como um amigo fala com um amigo, ou como uma criança se dirige ao pai. Você não está agora diante do seu juiz. Você não está diante de um inimigo. Você não está diante daquele que vai te criticar duramente e te fazer em pedaços. O Senhor é todo amor e gentileza para aqueles que buscam a sua face. Em seguida, abra bem a boca. O que é que você fez? O que é que você quer? O que é que sua alma anseia? O que é que te leva ao desespero? Abra bem a boca. Deixe tudo sair. Não esconda nada do seu Deus. Deixe seu próprio coração sair marchando pelas portas abertas de seus lábios, pois Deus está esperando para ouvir sua petição. A exortação do texto significa, então, sacudir todo medo e também exercer uma santa ousadia de familiaridade e liberdade na presença do Altíssimo. Não acha, entretanto, que significa algo mais do que isso? Também deve significar pedir grandes coisas. Abra bem a boca. Agora, observe isso. Quanto maior a coisa que você pede, mais certeza você tem de tê-la. Com os homens geralmente, quanto menor o favor que você anseia, maior a probabilidade de obtê-lo. Mas com Deus é o contrário. Quanto maior o dom pelo qual você pede, mais certeza você terá de recebê-lo. Não há nada maior para pedir do que Cristo, e você pode ter Cristo para pedir, pois Deus já o deu a todos os que creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você pedir riqueza, pode não obtê-la,
pois é uma coisa pequena e vil que o Senhor pode não se importar em lhe dar. Mas se você pedir a vida eterna, você a terá, pois isso é uma grande coisa. E Deus se deleita em dar as maiores bênçãos aos que vêm a Ele por Cristo Jesus, para que o que parece atrapalhar agora anime o seu coração. Deus pode ouvi-lo se você não conseguir abrir sua boca, pois Ele pode ouvir os gemidos internos do seu coração. Mas tenha certeza de que Ele o ouvirá se você abrir bem sua boca. Seu pecado é grande, use isso como argumento. Diga como Davi: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Você está em uma situação muito triste, você está espiritualmente falido, então pleiteie sua pobreza. Não há apelo igual a Deus. Você se sente vazio, manifeste a Ele o teu vazio. Quanto mais urgente for a tua necessidade, mais certa será a misericórdia para aliviá-lo. Quanto maior for a sua necessidade, mais pronto estará Deus para vir até você. Se ao atravessar a cidade, eu vejo a carruagem de um médico apressando-se a grande velocidade, não devo pensar que o médico estava dirigindo para uma pessoa que estava apenas com dor de dente. Devo imaginar que alguém em estado terrível mandou chamá-lo com pressa para curá-lo, se possível, de uma doença grave. E quando Deus monta em um querubim e voa, sim, voa sobre as asas do vento, Ele está vindo para aliviar uma grande necessidade do seu povo. Para o homem que tem uma grande necessidade, Deus diz: abra bem a boca e eu a encherei. Peça grandes coisas. O povo de Deus precisa ser ensinado a pedir grandes coisas. Essa foi uma declaração nobre de William Carey. Tente grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Quanto menos você espera do homem, melhor, mas quanto mais você espera de Deus, mais provavelmente receberá. Procure grandes coisas dele e venha a ele com grandes pedidos. Como dizem os versos: tu estás vindo para um rei, grandes petições traga com você. Nosso texto deve significar isso, não deve? Pedir grandes coisas. Acho que também significa, em quarto lugar, que devemos sentir desejos intensos. Abra a boca. Foi notado que sempre que um homem fala com grande seriedade, ele abre amplamente a boca. Lemos nos evangelhos que quando nosso Senhor subiu a uma montanha, seus discípulos aproximaram-se dele e ele abriu a boca e os ensinou, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, e assim por diante. Alguém observou que era desnecessário dizer que ele abriu a boca, pois como poderia pregar sem fazer isso? Mas outra pessoa mais sábia respondeu: se você entrar em muitas igrejas e capelas, poderá ver o que está sendo dito. Quando um homem não fala distinta e claramente, ele não abre a boca, mas quando ele é enfático e sério em seu discurso, ele deve abrir bem a boca. O Senhor nos exorta a sermos sinceros quando ele diz: abra bem a boca. Orações frias, assim chamadas, não são orações reais, são antes súplicas a serem negadas. Toda a sua força funciona ao contrário. Devemos orar com fervor, persistência, reiteração, se quisermos prevalecer com Deus. Devemos dizer: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. O Senhor adora esse tipo de súplica. Não há música no ouvido de Deus que seja mais doce do que um grito alto e sincero de seus filhos. Deus se agrada em ouvir a aldrava da oração martelando na porta da misericórdia. Se você foi negado 6 vezes, vá pela 7ª vez e bata, cada vez com mais veemência, com maior veemência, para ser ouvido. Abra bem a boca. Queridos ouvintes, alguns de vocês têm buscado um pouco ao Senhor ultimamente e não o encontraram? Não, mas Ele não é um pequeno Deus para ser buscado um pouco. E quando todo o seu coração e alma vão atrás dele, quando você está profundamente ansioso e intensamente exercitado e solenemente sério, então este grande Deus lhe dará a sua grande salvação. Se você abrisse bem a boca, clame a Ele. Não quero dizer com o volume real da voz, mas com a alta voz do coração, que será ouvida no céu. Às vezes, quando chove muito forte e o criado não chega muito rápido, você dá um puxão tão forte na campainha que toca em toda a casa. Agora bata com o anel bem forte no portão do céu. Uma tempestade está forte e você não pode suportar a espera do lado de fora na tempestade. Puxe o sino como se fosse puxar o próprio céu para baixo. Dê um toque que pareça dizer: devo entrar, amor infinito, devo possuir a ti, misericórdia soberana, devo recebê-la. Eu morro, me perco, estou perdido para sempre, a menos que tu venhas a mim, meu Deus.
Abra bem a sua boca, e então ele certamente a encherá. Mais uma vez, penso que essa exortação significa exercer uma grande expectativa. Eu, inadvertidamente, toquei nesse ponto agora. A figura é, sem dúvida, tirada de um ninho de pássaro. Você já viu passarinhos dentro de um ninho quando esperam que a mãe viesse alimentá-los? Se você alguma vez espiou e eles confundiram você com a mãe, como eram eles? Ora, eles pareciam uma massa de boca. Eles abriram a boca o máximo que puderam, e é realmente surpreendente como um passarinho pode abrir a boca tão largamente. A mãe está prestes a trazer uma minhoca ou alguma outra coisa para os alimentar. O passarinho está faminto e não pode receber comida de outra forma a não ser abrindo a boca. E sua fome faz com que sinta como se sua boca não tivesse a metade da largura suficiente. E assim, pelo menos, a torna tão larga quanto pode quando o pássaro pai chega até ele. O pai ou a mãe que tem labutado e trabalhado o dia todo para satisfazer suas necessidades. Eles trabalham, pobres criaturinhas, e com que rapidez e frequência vão para lá e para cá. Eles parecem dizer aos seus filhos: nós os encheremos. Abra bem as suas bocas e nós a preencheremos. Quanto a vocês, pobres almas, que boca vocês têm se apenas a abrirem? Quer dizer, o que você quer? Eu digo a você que suas necessidades são tão grandes que, se todos os santos na terra e todos os anjos no céu juntassem seus estoques e dissessem: nós o encheremos, eles empreenderiam uma tarefa totalmente além do seu poder. Ninguém, a não ser o próprio Deus, pode encher o coração humano. Só Ele pode verdadeiramente dizer: abra bem a boca e eu a encherei. Cristo o preencherá, por maior que seja o seu senso de pecado e sua necessidade de perdão. O Pai a preencherá, por maior que seja a sua dor por ter deixado sua casa. O Espírito Santo a preencherá, por mais longa que seja a sua morte em pecado, por maior que seja a sua alienação de Deus. Ninguém, exceto a Trindade, pode preencher o coração do homem. Foi um dos ditos curiosos de Quarles, que o coração era um triângulo e o mundo um globo. E diz ele: um globo não pode preencher um triângulo, e ninguém, exceto a Trindade, pode preencher o coração do homem. Por mais estranho que seja o conceito, a verdade que ele incorpora é absolutamente certa. Abra bem a boca e eu a encherei, diz Deus. Espere exatamente isso, que Deus lhe dará em resposta à oração tudo o que você quiser. Eu o preencherei. Alguém, citando incorretamente este texto, diz: vou preenchê-lo abundantemente. Não. O que você quer dizer com seu abundantemente? A palavra de Deus é grande o suficiente, sem nenhum de seus advérbios. Eu vou preencher. Se estiver aberta, Deus vai enchê-la completamente. Ele lhe dará tudo o que você precisa e tudo que você sempre pôde exigir entre este lugar e os portões do céu. Abra bem a boca, ciente da sua necessidade urgente, e eu, diz Deus, suprirei todas as vossas necessidades de acordo com minhas riquezas na glória por Cristo Jesus. Abra bem a boca e eu a encherei. Agora, apenas 2 ou 3 palavras aqui a respeito de argumentos que eu poderia usar para induzir os filhos de Deus a virem diante da sua presença pedindo grandes coisas. Primeiro, considere a grandeza de Deus. Você pode esperar grandes coisas daquele que fez os céus e a terra. Olhe para as estrelas, veja como o Senhor as atirou aos punhados e lembre-se de que todas as estrelas que são visíveis para você são apenas o varrimento da poeira estelar pela porta da grande casa de Deus. Há um número infinito de mundos brilhantes que nossos telescópios nunca viram. Aquele que fez todas essas coisas é grande em poder. Portanto, peça algo grande a Ele quando você vier diante dele em oração. Lembre-se também da sua bondade. Deus se agrada em dar. Você não está pedindo a Ele para fazer o que vai irritá-lo. O Senhor não é um avarento que miseravelmente distribui seu dinheiro sob pressão. Ele é um Deus a quem é tão natural dar como é para o sol brilhar ou para uma fonte fluir. Venha você então a Ele com grandes petições, visto que Ele é tão bom. Lembre-se também do canal pelo qual as misericórdias chegam a você. É Cristo Jesus, teu Senhor. Você está vindo ao Senhor por centavos em nome de Cristo? Diga, você vai se satisfazer pedindo centavos e migalhas por meio do Senhor Jesus? Um propiciatório como esse foi feito para algo grande e glorioso. Um sacrifício como o de Cristo foi fornecido para as maiores necessidades dos homens. Abra bem a boca ao mencionar o nome de Jesus Cristo.
Parece uma coisa ruim limitar-se em suas orações quando o nome que você implora é o nome acima de tudo. No inferno ou na terra ou no céu, anjos e homens ante a ele se prostram e os demônios temem e voam. Observe a seguir que o Espírito Santo é o autor da verdadeira oração. Ele ajuda em nossas enfermidades e fraquezas. E você gaguejará e gaguejará quando o Espírito Santo o ajudar. Você dirá sobre tal coisa: isso é muito bom para eu pedir. O quê? Quando o Espírito Santo diz que você peça, ele não sabe o que é adequado para você pedir. Renda-se aos seus impulsos graciosos. Seja levado ao longo da corrente de súplica pela influência do Espírito e peça o que quiser. É uma bela história que se conta que Alexandre deu a um homem um presente que parecia muito grande. Então ele teve medo de que não pudesse ser dele. E então Alexandre disse: pode ser demais para você receber, mas não é muito para eu dar. Portanto, a misericórdia pode parecer grande demais para você ter, mas de forma alguma é grande demais para Cristo conceder a você. Abra bem sua boca, então, enquanto você tem um Pai, Filho e Espírito Santo para ir em oração. Havia alguém que parecia ter grande poder na oração, e muitas vezes li sua vida, mas acho que as orações que ele costumava orar eram por um par de cavalos, ou por um novo terno, ou algo assim. Ele sempre obteve o que pediu, mas parece um negócio miserável orar assim. É muito mais nobre orar como Carey: me dê a Índia para Cristo, ou Senhor, salve a China. Agora sim você pediu algo grande desta vez. Abra bem a boca, pois você tem um Deus tão grande com quem lidar em questões tão importantes. Você pode pedir pequenas coisas quando precisar, e é encorajado a fazê-lo, mas ainda assim, não limite seus pedidos a elas. Venha para grandes coisas e peça grande misericórdia para os outros, se você mesmo não estiver sob grande necessidade. Lembre-se, mais uma vez, das promessas extremamente grandes e preciosas de Deus. Como você pode estar orando na escala certa se está sempre orando com dificuldade em si mesmo? Ó queridos amigos, as promessas de Deus não são estreitas, elas são promessas extremamente grandes e preciosas. Você nunca as mediu totalmente. Venha então com a boca aberta e peça grandes coisas a seu Pai que está nos céus. Assim tenho, por algum tempo, lidado com a exortação no texto, mas não posso fazer muito com ela. É apenas o Espírito Santo que pode sussurrar eficazmente em seu ouvido e coração. Abra bem a boca. Abra bem a boca, pois suas necessidades são muito grandes. Elas são muito maiores do que você conhece, portanto, não fale em suas petições. Acho que se pudesse ter qualquer coisa que pedisse a qualquer amigo, estaria inclinado a sobrecarregar um pouco minhas necessidades, em vez de ficar aquém delas. Certamente com Deus, que não é empobrecido por dar e nem enriquecido por reter, podemos tomar vastas liberdades. Abra bem a boca e eu a encherei. Peça muito em oração, porque seus desejos e necessidades são muito grandes. Então pense nas necessidades dos outros. Quando penso no poder da oração, encorajo os irmãos a fazerem grandes orações pela conversão de Londres, pelo estabelecimento da Igreja de Cristo na Terra e pela conversão da China, África, Índia. Abra bem a boca e Deus encherá. Aprenda a fazer orações ousadas diante do teu Deus. Amém, queridos. Amém. Take me